Uma boa noite a todos os queridos irmãos e irmãs aqui presentes, tanto os encarnados como também os desencarnados, porque não sim, em maior quantidade, diga-se de passagem. Aqui estou pela primeira vez junto com os amigos espirituais que me acompanham na felicidade do convite do Ciro, aqui no Ponto de Luz, na cidade de Barueri. E sim, é um tema palpitante, porque nós o encontramos ali no Novo Testamento, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas estamos trazendo também a proposta do A Verdade que Liberta. Então, será que esse tema principal, olhos de ver, será que seria com os nossos olhos materiais de reencarnados? Ou seria com a nossa visão espiritual e eterna, diga-se de passagem, algo que transcende a matéria. Matéria essa que nós já tivemos inúmeras vezes por meio das encarnações anteriores, a estamos tendo nesse momento e ainda as teremos quantas vezes forem necessárias, nessa ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. Como também o ouvidos de ouvir, que é justamente essa análise, por exemplo, a missão que nos veio o convite, prometer item 99 de caminho, verdade e vida, que faz parte aí da coleção Fonte Viva dos 4 livros integrantes a essa coleção, para que nós, enfim, procuremos, nesse momento final de provas e expiações a qual o nosso planeta Terra está passando, fazer com que nós sejamos sementes de luz da porta para fora, como a irmã bem disse, que é o convite do nosso estudo, diariamente ou semanalmente aqui na casa, por exemplo, no Ponto de Luz, como também os demais trabalhos que expandirão com a nova unidade, que em breve, com certeza, estará pronta para atender muito mais, queridos irmãos e irmãs, e ampliar, expandir os trabalhos também espirituais de estudo, passes e outros tratamentos, mas que as casas espíritas precisam empreender para o público ao qual ela esteja inserida. Então vejamos que é essa proposta que eu quero que cada um de nós, nos dois lados da vida, estejamos durante o decorrer desses próximos minutos, avaliando sobre qual é aí a nossa oportunidade dessa visão e desse escutar espiritual. Nós sabemos que nós não nascemos, ou nessa atual encarnação, nós não sabemos tudo, correto? Todos nós estamos aprendendo na doutrina dos Espíritos que nós somos Espíritos eternos e que, disse o Cristo, existem duas asas para que evoluamos, na matéria ou em espírito, principalmente em espírito, porque a matéria é perecível, ela é transitória, que é o lado do intelectual, a qual nós estamos procurando, por exemplo, aqui, desenvolver a nossa intelectualidade, o nosso raciocínio, a nossa expansão de consciência, para que hajamos melhor em prol do meio esse da porta para fora, como também a moralidade, integrarmos em atividades em prol dos nossos semelhantes, por meio de alimentos, por meio de itens que nós temos, todos nós, sem exceção, que estão ali parados em nossa residência, mas que podem ser úteis para pessoas que estão ali em condições piores que a nossa, e como nós as temos, basta que olhemos 360 graus nos 7 dias da semana, enquanto estamos acordados em estado de vigília com os olhos abertos. Então, é esse desafio que faz com que, conscientes de que nós precisamos atingir essas duas asas do conhecimento, ora nós evoluímos um pouquinho mais em uma em comparação à outra, sim, nesse planeta Terra de provas e expiações, mas evoluímos intelectualmente. Se fosse moralmente, não estaríamos nesse momento agudo ao qual nós estamos passando, com rumores de guerra, com catástrofes geológicas que sempre ocorreram, ocorrem e ainda ocorrerão, até que adentramos, sim, enfim, no mundo de regeneração, que nós esperamos que isso venha a acontecer, que não adentremos em uma terceira guerra mundial, não. Vibremos para que não aconteça isso e que cumpra-se o que o irmão disse a Chico Xavier, numa de suas obras, seja um pouquinho antes, um pouquinho após o ano de 2057, enfim, consigamos nos melhorar e que essas novas gerações que estão vindo agora também possam ser os artífices, os construtores desse mundo melhor que nós também um dia almejaremos, voltando por meio da reencarnação na condição também de descendentes deles, ou seja, é uma construção diária e que para que tenhamos a meritocracia de voltarmos, precisamos fazer com que o nosso dia a dia, nas atitudes mais simples, também sejam empreendidos em nosso próprio benefício. E dentro dessa proposta ainda, dessa asa do intelecto que nós estamos procurando desenvolver, a própria moral, sim, conscientes de que ora nós escorregamos em um momento, ora nós nos arrependemos de outro, mas nós temos ali o travesseiro que é o grande conselheiro da matéria, do corpo material, não do espírito, porque nós estudamos também em O Livro dos Espíritos, por exemplo, que o corpo nos 7 dias da semana
na maioria dos seres viventes do planeta Terra, é ele que deita para recompor as energias, para que tenha ali condições de encarar o dia posterior. Mas o espírito não. O espírito não fica do lado do corpo durante toda a madrugada, muito pelo contrário. Ele vai onde as suas afinidades desdobram-se do passado, ou do presente, ou de ambas, ali estão assim sendo desenvolvidas. Por isso que nós estávamos conversando, inclusive, um pouquinho antes aqui da nossa exposição. Eu ensino sobre a necessidade da humanidade empreender a tão esperada reforma íntima que Jesus, Deus, a fonte criadora, Maria Santíssima, os nossos mentores individuais, tanto esperam de nós. Mas que é fácil, queridos irmãos? Muito pelo contrário, é dificílimo, porque nós somos testados, nós somos provados, dentro de casa, no ambiente externo, no trabalho, porque cada cabeça é um mundo, principalmente no trabalho, é dificílimo se lidar com as pessoas. E quantas vezes nós ali não explodimos, exteriorizando ou até mesmo intimamente, guardando para nós algo que pode ser até negativo, fazendo com que nós venhamos a adquirir situações que são ali voluntárias, já chegarão às involuntárias que nós não causamos, e nós estamos resgatando o pretérito das reencarnações anteriores. Quanto mais ficarmos adquirindo situações em loco atualmente com essas voluntariedades que às vezes a gente acaba pecando, mas que precisamos entender que é um desafio diário e nós precisaremos sempre estar trabalhando com essas situações. E ainda Jesus, quando ele disse amar a Deus sobre todas as coisas, eis o primeiro mandamento, mas ao próximo como também a si mesmo. Aí pergunta-se, é a consciência que nós fazemos nesse momento. Quem é o nosso próximo? Nós aqui somos próximos uns dos outros? Ou em estudando a doutrina dos Espíritos, em um dos Espíritos, como diz ali, a falange do Espírito da Verdade, que compôs todo o Pentateuco kardeciano, o próximo é, desde o princípio inteligente, criado por Deus, que nós também um dia o fomos, mas milênios e milênios após, aqui estamos no reino nominal. Aquele ser que está estagiando no minério, depois de séculos, milênios, passa para o reino vegetal, depois para o reino animal, cachorrinhos, gatinhos e tantos outros animais que nós tanto amamos, para depois de um certo tempo, também a posteriori, venham a ser aí hominais. Então vejamos que o próximo está em cada uma das situações a qual nós estejamos ali interagindo. A natureza também é o nosso próximo, não precisamos cuidar da natureza de uma forma mais ampla, macro. Então é um conjunto de situações que faça com que esse próximo que nós precisamos amar, em secundário, primariamente a fonte criadora que é Deus, faz com que nós estejamos contribuindo para que o meio, enfim, ele se expanda, para que os graus evolutivos também constantes na codificação kardeciana façam-se presentes em cada uma das esferas dos globos ao qual nós estamos vivenciando, em várias dimensões, em várias constituições materiais, sim, porque cada planeta tem a sua constituição. Nós não temos olhos de enxergar com a matéria, mas isso não significa tão pouco, quer dizer que eles não existam. O próprio oxigênio nós conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos, mas nós ficamos um minuto sequer sem o oxigênio, até dormindo. O espírito desdobra, o corpo continua o lime, que é o cordão prateado, ligando-nos à matéria por meio ali do perispírito para que continuemos reencarnados. E ali estamos utilizando o oxigênio, mas não nós os vislumbramos com os nossos olhos da matéria. Então é importante que saibamos tudo que está ao nosso meio, ainda até mesmo os materiais, nós precisamos fazer com que saibamos utilizá-los em prol do nosso próximo, em prol de todos que estejam ao nosso redor. Repetindo desde o princípio inteligente, a qual nós estamos ali procurando respeitá-los, porque um dia quando estávamos lá, também ali estagiando, queríamos que os outros nos respeitassem, os outros que estavam bem mais à frente, desde eles ali do reino mineral até o reino hominal. É uma construção diária, mas faz com que nós nos desafiemos. Esse é o desafio da nossa programação reencarnatória. Desafiarmos em evoluir moralmente, mas também a parte intelectual. Ambas é o caminho para que deixemos de fazer as coisas erradas, errôneas do passado, como também evitando de fazer algo no presente e de forma involuntária ou voluntária, pela nossa, muitas vezes, displicência em achar que nós poderíamos terceirizar certas situações ou postergar para o futuro, mas no futuro nós não temos que vivenciar o presente que nos cabe vivenciar para que nós nos melhoremos. E dentro dessa interação a qual nós estamos com todos esses queridos irmãos e irmãs, no nosso ambiente de trabalho, nas ruas, até mesmo dentro de casa, vem
animosidades que são normais de nós, seres viventes, e que nós precisamos também as trabalhá-las, como aqueles rancores, muitas vezes sentimos ódios de situações que ficaram ali pendentes do passado ou até mesmo do presente, e fazendo com que nós construamos e adquiramos situações que muitas vezes a gente precisa de um tratamento numa casa espírita, um tratamento de desobsessão, ou até mesmo nos hospitais médicos, onde muitas vezes não são também ali diagnosticadas quais seriam as medicações necessárias para que fosse saudada aquela situação, e sim, remediando algo que nós poderíamos estar evitando, sim, com o aprendizado que nós vamos adquirindo nas casas espíritas, com a leitura na nossa casa, com a moralidade que a gente busca de construir no lado de fora, nós possamos assim fazer com que esse ódio, esse rancor, essas animosidades que são normais de nós ainda as interagimos no mundo de provas e expiações a qual nós estamos passando, nós as evitemos ou as diminuamos, para que assim tenhamos dias melhores. Acreditemos que sim, novos patamares o nosso querido planeta Terra há de alçar. E sim, há de alçar. Nós precisamos ser sim os construtores para que os que estão vindo atrás também deem sequência. Disse bem a irmã, é a palavra que convence, é a palavra que modifica, que transforma o meio? Não, muito pelo contrário. Antes não se falar nada, mas se fazer, se obrar, ir a campo. Isso que é importante que nós desenvolvemos a cada dia que passa. É um desafio, queridos irmãos e irmãs, não é fácil, senão nós cá não estaríamos no planeta de provas e expiações em estágio final. É importante que saibamos isso, não estamos no estágio inicial, tampouco no meio. Já estamos no final, ou seja, é como se nós estivéssemos no final de um ano letivo, já esperando as provas finais, para que, enfim, vamos passar de ano ou não? Poderemos ficar no planeta Terra ou seremos migrados, exilados para planetas de situações inferiores de provas e expiações, ou até mesmo primitivos, a depender do que a situação, a criatura vem empreender, envolvendo muitos irmãos e irmãs, como por exemplo, quem é responsável por guerras, fazendo com que milhares de vidas sejam ceifradas, vidas materiais, não espirituais, mas vejamos o peso que esse irmão carrega ou irmã para as sucessivas reencarnações posteriores e outros planetas que ele possa ser exilado. Então, colocando-nos no lugar desses irmãos é difícil, é complicado, por isso que a gente tem que lapidar o nosso pensamento a cada dia que passa, para que evitemos, não vibremos negativamente, seja para um lado, seja para o outro, fazendo com que dentro dessa proposta do nosso tema, tenhamos esse olho espiritual de ver, esse ouvido de ouvir, espiritual no sentido de não complicar ainda mais a psicosfera densa a qual o nosso querido planeta Terra, infelizmente, ainda habita e vivencia pelos nossos pensamentos e atitudes desequilibradas, mas que nós precisamos a cada dia que passa nos burilar para que, como eu disse anteriormente, elas venham a estar sendo diminuídas. E também, como estávamos falando anteriormente do ódio, dessa animosidade, nós temos que evitar aí inimigos não só do presente, mas também a posteriori. Que possamos em cada uma das situações, que seja naquele momento, seja um pouco mais para frente, na parte futura, ali, nos dias, nas semanas ou até mesmo posteriores, se nós tivermos alguma coisa pendente com um ou mais irmãos, que raciocinemos, que reflitamos, se nós podemos consertar isso. Disse Jesus, reconcilia-te com o teu adversário enquanto caminha com eles, ou seja, ele está encarnado. Porque depois que desencarna, quem sabe para onde cada um vai? Dificilmente há de voltar junto ou próximo para aparar as arestas que ficaram no passado, no presente. Então, é importantíssimo que também venha essa lição nos convidar sobre essa obsessão ou esses atos errôneos que fiquem pendentes do passado como no presente e nós os perdemos para o futuro, e isso não é bom para cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, que toda vez que nós pudermos ser ferramentas para que outros mais que estejam ao nosso redor também façam, empreendam isso em suas vidas, melhorando bem onde eles estejam interagindo, que o façamos, que estejamos de forma intrínseca desenvolvendo o Novo Testamento do Cristo e também em correlação e entrelaçado com o Novo Testamento, a codificação kardeciana, o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis, ou seja, esses 5 livros que são o Pentateuco kardeciano, que nos dá essa sustentação de que, sim, nós podemos nos melhorar, nós podemos melhorar o meio. A parte
psíquica, como também a parte estrutural, física do nosso querido planeta. E é isso, sem sombra de dúvida nenhuma, que os nossos queridos mentores individuais esperam de cada um de nós. E nós temos condições de assim interagir com eles. O cuidado com quem nós falamos, a avaliação sobre não nos impormos aos irmãos, ainda que estejamos certos. Como cada cabeça é um mundo, estávamos falando isso anteriormente. Significa que todos nós aqui estamos em situações diferentes, intelectualmente falando, como também moralmente falando. Quizá sabemos se nós somos do mesmo planeta, das reencarnações anteriores. Se viemos de planetas diferentes, aqui estamos nos reunindo, no final de provas e expiações. Então, sabendo, consciente disso, que cada cabeça é um mundo, que saibamos respeitar o grau evolutivo desse querido irmão, ainda que saibamos que nós estamos 100% certos. Mas se você é certo e quer se impor ao seu irmão, que não está ainda acompanhando o seu raciocínio, será que você está sendo certo mesmo em sua atitude, em seu pensamento? Isso está contribuindo o quê? Para o entrelaçamento e o relacionamento entre ambos, como também o que está auxiliando no sentido espiritual, do que você vai levar quando apagar-se as luzes da matéria, porque nenhum de nós sabemos quando há de apagar-se as nossas luzes do corpo físico. Nesse momento a gente pode desencarnar e voltar para o mundo espiritual. E o que há de cobrar-se a nosso espírito imortal, a nossa consciência, do que eu procurei fazer de bom, do que eu tenho que reavaliar, do que eu fiz de ruim, e principalmente o que eu deixei de fazer de bom com o emprego do meu tempo, muitas vezes deixando na ociosidade, porque dizem os espíritos, não basta não fazer o mal, tem que se fazer o bem. Olha a necessidade da reforma íntima, principalmente nesse ponto. Se nós não fizermos, nós não nos movimentarmos nesse sentido, esperar que os governos da esfera federal, municipal ou estadual venham empreender isso em relação ao meio, às cidades, aos bairros, enfim, aos estados, nós não teremos a evolução que tanto a espiritualidade superior espera, almeja de cada um de nós. Deixemos que eles cuidem da responsabilidade deles. Todos nós respondemos apenas e unicamente pelos nossos atos e os nossos não atos. Então, por que terceirizar essas responsabilidades? Não. Façamos o que nos cabe em loco, no momento, no presente, enquanto em estado de vigília nós estejamos, para que assim, a cada dia que passa, quando colocarmos a cabeça no travesseiro, como o irmão espiritual Santo Agostinho, que foi um dos integrantes da Falange do Espírito da Verdade, que participou da codificação kardeciana, ele diz ali em O Livro dos Espíritos, em um trecho da final da pergunta 919, letra A, de que nós precisamos diariamente, ao colocar a cabeça no travesseiro, nos questionar: alguém do lado de fora, independentemente de quem seja esse alguém, tem algo a se queixar de nós? Diz ele, Santo Agostinho, que fazia isso todas as noites. E isso era a ferramenta primordial, era o alicerce para que ele procurasse se melhorar no dia posterior, fazendo essa autoavaliação, esse tríplice aspecto. O que eu fiz de bom, o que eu acabei fazendo de ruim, ou o que eu deixei de fazer de bom com o tempo ocioso ou mal empregado. Porque é importante, quem de nós às vezes não emprega o nosso tempo em situações que em absolutamente nada acresce ao nosso espírito imortal? Então, pensemos, sempre o apagar das luzes do nosso corpo físico pode acontecer. E aí, em voltando o espírito para o mundo espiritual, vem a conscientização desse tríplice aspecto. É um convite que cabe a cada um de nós, não é fácil. Tudo isso que nós estamos procurando desenvolver, queridos irmãos e irmãs, não é fácil, muito pelo contrário, é difícil, mas é o desafio do espírito. Se aqui nós tomamos esse chacoalhão consciencial do nosso espírito eterno, antes de voltar para o corpo material, porque sim, é importante que tenhamos essa certeza, antes de nós voltarmos para a matéria, para esse corpo ao qual nós estamos ocupando temporariamente, nós combinamos que iríamos fazer inúmeras situações no campo do intelecto como da moral, que é as duas asas que nós estamos comentando desde o início da evolução espiritual e eterna de nossa alma. Mas, em voltando para a matéria, o que nós acabamos fazendo? Mas, tenho essa consciência de que nós combinamos, nós prometemos que poderia ser desenvolvido isso, tema esse, agora do item 99. Vejamos que nada é por acaso. Esse tema 99, prometer, está entrelaçado entre esse olhos de ver, ou de ver, a verdade que nos liberta. Liberta o nosso espírito imortal, para que a cada dia que passa sejamos pessoas melhores. Sempre em avaliando essas situações, buscando também essa melhora, essa nossa reforma íntima,
essa certeza que nós estamos dizendo também sobre apenas e tão somente nós iremos dar consciência do que nós fizemos de bom, de ruim, o que precisa ser melhorado. É importante também, irmãos e irmãs, que tragamos aqui a conscientização dessa reforma íntima, para que nós sejamos úteis também em desdobramento durante as madrugadas. Sim. Primeira pergunta, mas peraí, Bruno, você está falando que nós precisamos nos reformar em estado de vigília, ou seja, com os olhos da matéria acordados, abertos, mas também que é possível que nós sejamos úteis também em desdobramento, ainda que nós não lembramos no dia posterior, em voltando, em acoplando novamente no nosso corpo físico, para que encaremos novamente os nossos desafios programacionais reencarnatórios. Sim, quanto mais nós nos melhorarmos, nós empreendermos a nossa reforma íntima, nós teremos a disponibilidade e também o acesso a estudos, como também a atividades em lugares que estão tendo inúmeras catástrofes. Por exemplo, o que teve agora na região sul. Quantas vezes, em uma das casas da qual participo, os irmãos estavam trazendo ali queridos irmãos e irmãs desencarnados que não sabiam que tinha passado por um mundo espiritual. E cabe a qual atividade e esses trabalhos fazer em prol desse acolhimento fraterno, justamente fazer esse acolhimento de estarmos em atividade, em estado de vigília, mas também em desdobramento. E o desdobramento pós repouso do corpo físico e o desenrolar durante toda a madrugada faz com que nós voltemos a essas atividades empreendidas nos centros espíritas, por exemplo, a qual nós estamos nesse momento, das 20 às 21 horas. Vai chegar um momento que muitos dos trabalhadores que estão na condição de assistir, mas que sim, no momento oportuno, far-se-ão parte de grupo de trabalhadores, também atuar no mundo espiritual em desdobramento. Olha a importância dessa reforma íntima que nós precisamos empreender a cada dia que passa, para que sejamos úteis. Sim, aqui, agora, em estado de vigília, acordados, mas também no mundo espiritual. Que é o que aconteceu com o Chico Xavier, acontece com todos os outros, mas não são só os missionários que têm essas oportunidades. O próprio Divaldo Pereira Franco, não são só os missionários encarnados, mas também todo e qualquer ser que procura ter essa conscientização de que, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, aonde eu pretendo chegar com as minhas ações, os meus atos, os meus pensamentos. É um desafio diário, queridos irmãos e irmãs, mas nós podemos os atingi-los, tendo essa consciência de que, se eu errar amanhã, tudo bem, que eu não erre mais que no dia posterior, ou se eu tiver que errar, que não seja em grau avançado, que eu possa assim estar me regulando, fazendo esse convite ao meu espírito imortal de que eu preciso ser um ser melhor, por meio dos meus atos, como a querida irmã citou na lição 99, não tentando convencer, impor, fazer com que a minha verbalização ou de qualquer um dos queridos irmãos e irmãs venha fazer a transformação de um ou mais irmãos para o benefício dele. Disse Cristo, é dando que se recebe. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Então, o desafio diário que cabe a cada um de nós interagir com o meio e fazer com que amenizemos essa psicosfera pesada que tanto nós estamos percebendo. E se nós não tomarmos cuidados, sim, quantos irmãos que estão aí em condições ignorantes do mundo espiritual, para não dizer casos obsessivos, que procuram ali prejudicar os que estão tentando modificar-se. Porque a partir do momento que nós estamos tentando nos modificar para o bem, para nos burilarmos, não precisa ter necessariamente inimigos do passado. Basta que os ignorantes que não querem que o planeta progrida tão pouco, os seres ali reencarnantes, eles tentarão nos prejudicar. E aqui cabe a cada um de nós o quê? Psicosfera mental ali equilibrada. Com a reforma íntima, isso que a casa proporciona, inclusive estou vendo ali uma biblioteca com inúmeros livros inclusive antigos, da obra de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, a própria codificação kardeciana, deixando à disponibilidade de cada um dos assistidos para que emprestem o livro, expandam suas consciências e assim não deem guarida para essas tentações, para esses empreendimentos que serão ali inóculos por parte dos irmãos, infelizmente ainda temporariamente falando, em trevas e em ignorância. Então é um desafio e cabe a cada um de nós, mais precisamos nos esforçar. Nada de cair do céu. Nunca caiu, não cai e nunca cairá. Utilizando um dos três tempos verbais, né? Passado, presente e futuro. É uma construção diária para o nosso próprio benefício e benefício do globo, do planeta Terra, para a nossa evolução e dos que estão vindo aí atrás de cada um de nós. A própria respeitabilidade com os nossos pais, que tanto estiveram aí nos ajudando, desde neném, pela mocidade, depois da idade adulta, e quando eles precisam do mínimo de apoio nosso, seja apoio financeiro, seja apoio em estar perto deles,
perguntando se eles precisam de algum apoio em algumas situações. Até mesmo eles muitas vezes ficam em silêncio, mas sentem a necessidade ali do contato com os filhos ou com os seus que eles estiveram em situações diferentes. Então, não levemos esse remorso para o mundo espiritual, queridos irmãos e irmãs. Que fique conosco essa mentalidade de hoje em diante. Se alguém de nós aqui já não pensarmos dessa forma, também para os queridos irmãos espirituais que estão sim nos acompanhando, que eles voltarão, como nós voltamos, por meio da reencarnação, fazendo novas programações reencarnatórias, que eles possam também rever os seus queridos parentes, acertar as arestas do passado ou algo que tenha ficado pendente. Então, que fique esse convite, essa lição, para que o que nós pudermos fazer aos nossos pais, ou avós, ou aqueles que cuidaram de nós, porque fizeram, se nós estamos hoje tendo aqui essa oportunidade da expansão de consciência, foi graças a eles, imperfeitos ou não, e nós, o que nós não somos? Quem daqui é perfeito? Se Jesus foi esperado de um ou mais seres no planeta Terra de provas e expiações a ser perfeito para transformar o meio, ele não vai conseguir achar um sequer. Ele vai trabalhar com as pessoas normais, em desafios existenciais, com suas consciências, as suas evoluções diferentes, como nós dissemos, do intelecto ou da minha asa da moral. Então, fazendo esse entrelaçamento consciencial, nós procuraremos nos ajudar. E ajudar principalmente esses que estão em situações mais vulneráveis. E aqui expandimos um pouco mais, não só falando dos nossos pais, avós, mas também os que puderem fazer visitas em asilos, que puderem interagir com ONGs, com trabalhos voluntários, que cuidem ali dos velhinhos, das velhinhas, porque tudo isso ajuda a fazer com que eles possam passar o resto de suas vidas com aquela sustentação de que, sim, eu estou sendo amado por alguém, eu estou tendo essa interatividade, ainda que eu não conheça essa pessoa. O que importa? O importante é que são os nossos atos e não a consanguinidade. Consanguinidade é secundária. Primário é o nosso amor universal, de dentro para fora e de baixo para cima. É do intrínseco para o extrínseco, trabalhando de dentro para fora. É um convite que cabe a cada um de nós e sim, todos nós podemos os desenvolver. O próprio exercício da mediunidade, a qual essa casa há de proporcionar a cada um dos irmãos e irmãs que já estão em atitude de trabalhadores, os próprios assistentes que o serão posteriormente, para que expandamos, afloremos essas faculdades mediúnicas, porque elas também nos auxiliarão nessa parte. O tema principal, diga-se passagem, da noite de hoje, esse olhos de ver com o Espírito, além aos irmãos espirituais, vendo as suas necessidades, ajudando-os e ajudando os que estejam, inclusive, vinculados e aqui ainda ligados à matéria por meio da reencarnação. E o ouvidos de ouvir, aprendendo com esses aprendimentos. Dada essa a importância de cada uma das casas estarem, sim, desenvolvendo essas aptidões, esses afloramentos mediúnicos. Seja a psicofonia, que é a fala junto ao irmão espiritual, que agrega-se junto à nossa glândula pineal, seja pela psicografia que é escrita, seja pela pictografia, que são os desenhos mediúnicos, enfim, outras mais faculdades que nós possamos ser úteis às duas dimensões. A material, que é a terceira dimensão, com a quarta dimensão, que é a espiritual, que nós chamamos de erraticidade. É o ínterim entre o momento que o espírito volta para a vida espiritual até ele ocupar um novo corpo físico. E isso nós acompanhamos também em O Livro dos Espíritos. É um livro que nós indicamos aos queridos irmãos e irmãs que ainda não tenham tido a oportunidade de lê-lo, de estudá-lo. São 1018 perguntas e respostas, além de as subperguntas e subrespostas que fazem com que nós, encaminhamentos dos assuntos, nós tenhamos uma conexão, uma conectividade com tudo o que havia abordado e tudo, sem sombra de dúvida, ajuda-nos no dia a dia a sermos pessoas melhores, nos labutando, nos lapidando e desenvolvendo, aprimorando essa reforma íntima tão necessária que cada um de nós precisa desenvolver para o seu próprio benefício, atuando em prol do meio. E essas atividades também tão importantes que nós estamos comentando sobre a facilidade que nós podemos nos vincular a atividades assistenciais, as próprias atividades dos centros espíritas, que possamos, na maioria das vezes, fazer com que elas nutram os nossos corações espirituais, nutram as nossas almas, no sentido de que não as expandamos em falatório. Eu faço isso, faço aquilo, estou fazendo isso aqui mais. Não. Que fique no anonimato de preferência, porque isso far-se-á benéfico ao nosso espírito imortal. Porque a carne é secundária, primário é o espírito. Quanto mais nós fizermos, sim, é ótimo,
mas de preferência que fique no anonimato. Uma ou mais coisas que precisamos falar para, assim, com uma objetividade, fazer com que os que estão do lado de fora também despertem para essa necessidade da reforma íntima, que o façamos. Mas aí está tendo uma objetividade e não enaltecer o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência que cada um de nós pode ter, em menor, mediano ou maior grau. Porque sim, somos seres ainda em estado de lapidação no planeta Terra. Senão já estaríamos em mundo de regeneração, todos nós sem exceção. Então, já conscientes de que ainda não estamos, que façamos aí esse convite, esses queridos irmãos, e trazendo a proposta de que a esquerda, a mão esquerda não sabe o que faz a direita, que é um convite que também nós ou encontramos aí no Novo Testamento, no Evangelho segundo o Espiritismo e outras mais obras da codificação que fazem com que, de forma direta ou indireta, esteja abordando esse assunto de uma forma mais ampla e dando-nos ferramentas para que as coloquemos em prática, porque esse é o grande desafio do espírita ou dos candidatos a serem trabalhadores espíritas, porque é um desafio muito gratificante nós buscarmos essa reforma íntima, essa melhora que cabe a cada um de nós, sempre esperando que, independentemente de quando nós tivermos que voltar para o mundo espiritual, que voltemos com uma consciência de que, em relação à minha programação reencarnatória pretérita da minha última encarnação, tomara que eu tenha saído um pouquinho melhor. Porque esse pouquinho melhor que eu saí agora, eu quero expandir, tornar-se ainda mais útil no mundo espiritual. Para quê? Na próxima reencarnação, independente se dure décadas ou séculos, nessa ou nas muitas outras moradas da casa do Pai, eu possa ter esses olhos de ver e esses ouvidos de ouvir esse título hoje do nosso bate-papo mais apurado, para que eu seja mais útil ao meio, ajudando aqueles que estão em condições mais inferiores que aqueles. E lembrando você que dessa passagem do Cristo é dando que se recebe. E ainda nessa conscientização do planeta de regeneração que nós precisamos construir e queremos construir para cada um de nós, que temos essa certeza de que nós, somente nós, então somente nós, precisamos ali empreender, como disse Emmanuel ao Chico, convidando-o para o seu labor mediúnico de 92 anos, a qual Chico esteve conosco encarnado, porque Chico desencarnou no ano de 2002. Chico, eu preciso que tenha disciplina, ou seja, comprometimento, labor, vontade de ajudar, sabendo que um dia serás também ajudado na matéria ou na sua eternidade, o que importa. Isso é atemporal, fisicamente ou espiritualmente. Então, dentro dessa proposta, temos essa certeza que esse mundo de regeneração, nós passemos desse estágio de provas e expiações finais para a regeneração, construindo um mundo melhor a cada um de nós, nessa proposta, nessa visão de que não importa quem nós estejamos ajudando, quem sejam essas pessoas ou seres em princípios mais inferiores dos reinos a qual nós mencionamos aí desde o início, que é o mineral, ou vegetal, o animal, ou até mesmo aí o hominal. Esses 4 reinos tão importantes nesses estágios de planetas primitivos, de provas e expiações, mas também de regeneração, até que chegue em mundos ditosos, mundos felizes, e um dia sejamos co-criadores, como Cristo o foi e o é, cuidando aí não só de sistemas solares, mas de galáxias. É importante que nós um dia o seremos, porque disse mesmo ele, a cada um de nós, há 20 séculos atrás, vós sois deuses, vós podeis fazer isso que eu faço e muito mais. Então ele se rebaixou e enalteceu-nos, nós todos, os do presente daquele momento, porque sim, estávamos lá ou encarnados ou na erraticidade, mas também os que viriam a posteriori, de outras moradas da casa do Pai, evoluindo desses outros reinos inferiores ao nosso, do hominal, e assim dando uma oportunidade de termos sim a certeza de que nós somos os participantes da construção de nossa melhor reforma íntima, da estrutura física do planeta a qual nós estejamos reencarnados, como também da psicosfera mental de cada um dos seres viventes a qual aqui nós estamos interagindo, para que assim, enfim, consigamos fazer com que o nosso mundo seja ali o melhor a se viver, por nós mesmos, como também para os que estejam vindo ao nosso redor. Nós pedimos também, muitas vezes, algumas situações que fazem com que nós estejamos acabando ficando um pouco de desequilíbrio dentro de tudo que nós já estamos desenvolvendo nesse momento. Naquela época, há muito tempo atrás, há 20 séculos, também disse o Cristo: pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á. Mas o que nós estamos pedindo dentro dessa proposta da reforma íntima? O que nós estamos pedindo, ele é útil para o nosso espírito imortal, para a transformação do meio, para auxiliar o meu semelhante? E eu estou recebendo, não estou recebendo, ou estou recebendo parcialmente?
E se estiver recebendo parcialmente, o que eu estou fazendo com esses talentos que estão sendo empregados por mim, de forma direta ou indireta? Porque muitas vezes nós recebemos sim muitas benesses do mundo espiritual para que hajamos do lado de fora em prol dos nossos semelhantes. O próprio passo que nós tomaremos nos minutos posteriores fazem com que nós não só reenergizemos o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, mas acima de tudo saímos conscientes de que o que eu estiver recebendo aqui, o que eu estudo aqui, eu divido aqui, eu faça com que o meio, as pessoas que estejam ao meu redor, desse minuto em diante da porta para fora também tenham a capacidade de um dia abrir as suas mentes para serem pessoas melhores. Não vinculando-se propriamente ao espiritismo, não, mas serem pessoas melhores. O Novo Testamento é primário em nossas vidas. A vida e obra do Cristo, os seus aproximados 33 anos de vida física, uma única encarnação que ele esteve conosco. Os Atos dos Apóstolos, as obras que nós temos ali no início da Casa do Caminho, seja Paulo e Estevão, há 2000 anos depois, 50 anos, Ave Cristo e tantas outras mais que Chico Xavier junto ao Espírito de Emmanuel nos trouxe, mostrando que eles fizeram a parte deles também com seus defeitos morais e intelectuais, e como também nós hoje estamos tendo atualmente. E é assim que nós precisamos levar, na data de hoje, dentro desse tema, dessa proposta, do olhos de ver e ouvidos de ouvir, a verdade que liberta, essa consciência de que respondamos apenas e unicamente pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos e também pelas palavras que distribuímos. Se pudermos dar um abraço num momento difícil, que venhamos a dar aos irmãos um sorriso, um aperto de mão, um bem material, um alimento, ou até mesmo, como eu disse no início, algo que esteja parado na nossa casa que possa ser útil. Agora, essa catástrofe nos mostrou muito isso, de que as minhas situações podem ajudar os que estão ali em situações piores. Então é essa a proposta que eu gostaria de levar a nós, todos nós, sem exceção dos que estão aqui viventes, reencarnados na terceira dimensão, ou seja, no corpo material, mas também aos queridos irmãos espirituais que sim, de hoje em diante, refletirão como nós estaremos refletindo o que nós temos que enxergar realmente para o nosso próprio benefício espiritual, como também o que nós precisamos ali ouvir com os nossos ouvidos do Espírito, para que não só não repliquemos situações negativas que absolutamente contribuam com o meio, ou até mesmo venha a desajustar esse meio, como tampouco nos desequilibre e faça com que nós nos arrependamos depois e, principalmente, nos questionemos o que eu estou fazendo com a querida doutrina dos Espíritos, a qual eu estou estudando, a qual eu estou ouvindo semanalmente, no ponto de luz, por exemplo, aqui, os queridos irmãos que se voluntariam aqui a estarem fazendo essas exposições evangélicas. E ficamos assim, fiquemos com essa proposta, cada um dos queridos irmãos e irmãs, agradecendo novamente a presença de todos aqui. Tenho certeza absoluta que vocês serão sim os artífices de suas vidas, como também os artífices de outros queridos irmãos e irmãs que estejam chegando a casa na condição de assistidos, que virão buscar o pão material, mas também acima de tudo o pão espiritual, que é o convite dos trabalhadores espíritas, e que vocês os distribuam para que beneficiem-se e beneficiem o meio, porque voltando ao Cristo é dando que se recebe. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Que assim seja, graças a Deus. Então, em finalizando a nossa exposição, que possamos aqui se sentir à vontade para fechar os seus olhos, para que faça uma reflexão junto às suas situações diárias, como também o que vem buscar na casa, nas suas melhorias, como disse, para o seu corpo físico ou para o seu corpo perispiritual, porque saibamos, muitas vezes, as nossas doenças, os nossos males são reflexos na matéria, mas que são originárias do corpo perispiritual, perispírito, isso que nós trazemos das reencarnações anteriores, que possamos ter com esses benefícios das energias ectoplásmicas que nós receberemos nas transfusões dos trabalhadores encarnados junto aos desencarnados para conosco, nessa transfusão energética, fazer com que o que eu estiver recebendo possa fazer com que eu tenha mais chances de atuar em prol do bem, em prol da proposta do Cristo, de Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, que nos acompanha e deseja que nós tenhamos êxito, como também os nossos parentes que estão no mundo espiritual, nossos avós, bisavós, nossos filhos, irmãos, todos eles estão torcendo por nós, estejamos aí vencendo a nossa programação reencarnatória, e que seja recíproca
essa intenção de nós também para com eles e esse benefício que nós sempre estamos recebendo deles diariamente, dos nossos mentores individuais. Finalizando assim, então, com esses pensamentos positivos, conscientes e na certeza de que a reforma íntima é possível de nós a empregarmos a cada dia que passa, que possamos fazer a oração que Jesus, o nosso Mestre, nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado a todos e que na sequência possam ter o melhor possível no recebimento das energias ectoplásmicas. Até uma próxima oportunidade e um bom retorno a todos os irmãos. Obrigado. Obrigado.